Olá, gente, aqui é Carmen, assistente social do IFMA Campus Timon. Vou mostrar para vocês como fazer a inscrição no IVS e nas bolsas, tá? Você vai entrar no SUAP com a sua matrícula e a senha, porque todas as inscrições, todos os documentos são anexados no SUAP. Então, você vai clicar primeiro em Responda ao questionário do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, IVS. Assim que você entra nessa parte, vai ter uma confirmação da caracterização socioeconômica, principalmente a renda bruta familiar informada e a quantidade de pessoas que tem na casa, tá? Então, o que você vai fazer nessa primeira parte é confirmar se está correto, se a renda bruta familiar está de acordo com os documentos que você vai apresentar, porque devem ser iguais. Se por um acaso essa renda bruta estiver diferente ou então a quantidade de pessoas na casa tiver mudado, você entra lá na caracterização socioeconômica primeiro, clica em editar e faz essas alterações. Isso é muito importante porque a renda per capita é a divisão da renda bruta familiar pela quantidade de pessoas, tá? Então é um fator muito importante para a seleção. Então você vai agora responder as perguntas do IVS. O que você vai fazer aqui é apenas responder as perguntas e anexar os documentos, tá? Então a primeira pergunta: qual a situação de emprego do seu principal responsável financeiro? Quem é o principal responsável financeiro? É a pessoa que mais contribui com as despesas de casa. Às vezes o pai e a mãe do aluno trabalham, mas quem é aquele que contribui mais com a renda? Então você vai responder qual é a situação de emprego dessa pessoa, né? Se é aposentado ou pensionista, pessoa com vínculo formal de trabalho é quem tem carteira assinada, né? Ou se a pessoa pode estar de aviso prévio ou recebendo seguro-desemprego, ou pode ser autônomo, trabalhador informal, tá? Você vai procurar aqui a melhor opção. Depois pergunta, aliás, tem renda per capita familiar, isso você não vai alterar porque é o SUAP que calcula. Depois tem uma pergunta: sua família recebe algum benefício social? Qual? E aí tem só 3 alternativas. A primeira, benefício de prestação continuada, que é um benefício para idoso ou pessoa com deficiência no valor de um salário mínimo. Tem nenhum, se a sua família não recebe. E esse último é para o caso do Bolsa Família, recebimento de auxílio de transferência de renda oficial, incluindo Bolsa Família, tá? Depois disso, se você marcou sim nessa pergunta, você vai anexar o comprovante do recebimento desse benefício. Se você marcou não, não vai anexar nada. Se você marcou sim, você vai clicar aqui em escolher arquivo e aí você tem duas opções. Se você clicar em câmera, você tira uma foto na hora do documento, tá? Tira a foto e anexa. Ou então, se você clicar em arquivos, você vai escolher e anexar a foto que você já tirou antes e que já está na sua galeria, tá? Seguindo, a próxima pergunta: qual a condição do imóvel da sua família? Você vai responder se é alugado, cedido, financiado, próprio. Depois, qual a localização do imóvel da sua família? Aí tem espaço urbano central, são aqueles bairros, o centro e os bairros bem próximos do centro. Espaço urbano periférico, os bairros da periferia, quer dizer, mais afastados da região do centro. Remanescente quilombola ou aldeia e zona rural. Você vai marcar a opção. E aqui você vai anexar comprovante de residência da moradia da família. Aqui em escolher arquivo, você vai, da mesma forma que eu mostrei antes, anexar o comprovante de endereço que você mora. Logo depois tem uma pergunta: você precisou mudar de cidade para estudar no IFMA? E aí você vai escolher sim ou não. Depois tem comprovante de residência na cidade sede do campus. No caso aqui é para você que veio de outra cidade. Você vai colocar aqui o comprovante, né, de onde você mora atualmente. Depois tem, você é grupo prioritário? Grupos prioritários são pessoas, alunos, né, no caso, com deficiência, alunos residentes em comunidades quilombolas ou então indígenas. Se você não faz parte de nenhum desses 3 grupos, você marca não. Aí, no caso de você fazer parte de algum desses grupos, se você marcou sim aqui, você vai ter que anexar uma declaração de que faz parte do grupo prioritário. Essa declaração, o modelo tem no edital, os três modelos no caso, tá?
Depois tem situações excepcionais, e se você considera que você tem alguma situação muito diferenciada que você precisaria, né, receber algum auxílio, e aí você vai anexar também um comprovante. No caso de você preencher aqui, né, aqui em comprovante de situações excepcionais, você vai anexar alguma documentação comprovando essa situação excepcional, tá? Logo depois vem a composição do grupo familiar, né? Tem aqui, é parecido com uma tabelinha, muito parecido com aquele quadro da declaração de renda familiar, certo? E aqui você vai clicar em nome, colocar o nome do aluno primeiro, tá? A data de nascimento, o parentesco, no caso do aluno, vai marcar próprio aluno, tá? Vai marcar se possui deficiência, se não possui, não marca. Vai marcar quem é o principal responsável financeiro. Isso você vai fazer com todos, olha. A quantidade de campos que vai abrir é a quantidade de pessoas que moram na sua casa. Então, isso você vai fazer com todos, certo? Aí você faz tudo aqui para o lado, vai pedir a documentação. Tem RG e CPF. Você clica aqui em escolher o arquivo e da mesma forma você vai tirar foto ou anexar da galeria. No caso do RG e CPF, como o edital ele pede frente e verso, então eu sugiro que você tire primeiro a foto do RG de todos da casa, todos de uma vez, tá? Por exemplo, aqui são 3 pessoas na família. Então, junta primeiro os 3 RGs, tira uma foto de frente, depois tira outra foto do verso desses RGs. E aí, aqui onde tem o aluno, quando eu clicar aqui em escolher, eu vou colocar a foto de frente. Quando eu preencher aqui depois, nesse segundo, com os dados, por exemplo, da mãe, na hora de escolher a foto, eu vou escolher a foto do verso, tá? Porque aí dessa forma, a gente vai ter acesso às fotos frente e verso, tá bom? Você tem também a opção de usar um aplicativo de PDF e juntar 2 fotos, tá certo? Para ficar frente e verso. Aqui no comprovante de renda, o SUAP vai pedir o comprovante de renda, vai colocar como obrigatório para todas as pessoas que moram na casa que tem a partir de 18 anos, tá? A partir de quando você preenche aqui a data de nascimento, o SUAP já vai identificar quem tem mais de 18. Então, vai ficar como obrigatório aqui essa parte. Então, você clica também em escolher e tira a foto do comprovante de renda. Tá? Esse comprovante de renda, como a gente já tem informado bastante aí nos informativos, ele varia de acordo com a forma que a pessoa trabalha, tá? Então, se a pessoa tem carteira assinada, você vai colocar a foto do último contra-cheque. Se a pessoa trabalha de forma informal, você vai colocar a foto da declaração de renda familiar, essa aqui, tá? Ela tem que estar toda preenchida com os dados de todas as pessoas da família. O nome do aluno primeiro e o nome das outras pessoas depois. Então, essa declaração, ela vai servir tanto para quem trabalha de forma informal, sem carteira assinada, e vai servir também para quem não está trabalhando, para quem está desempregado, para a situação de dona de casa, né, que não tem renda nenhuma. Porque todas as rendas têm que ser informadas e tem que ser informada, inclusive, a ausência de renda, tá? Então, não é apenas você colocar bem aqui que tem uma pessoa maior de 18 anos e dizer que ela não trabalha, né? Não é só isso. Isso tem que estar comprovado. E essa comprovação, ela é feita com assinatura, tá certo? Então, ela vai estar toda preenchida, vai estar assinada pelo aluno e pelo responsável familiar. Então, essa declaração preenchida, ela vai ter um valor de comprovante de renda, tá certo? Então, é muito importante, tem que estar assinada pelo aluno e pelo responsável. O aluno não pode assinar no lugar do responsável, tá certo? Então, repetindo, tem que ser comprovado tanto a renda quanto a ausência da renda. Isso é feito a partir dessa declaração aqui, tá certo? Então, preencheu tudo, anexou todos os documentos, você clica em salvar, né? Se tivesse tudo preenchido aqui, já ia clicar em salvar. Quando você clica em salvar,
você vai estar concluindo a inscrição para o IVS, mas você ainda não fez nenhuma inscrição em bolsa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai voltar para aquela página inicial, a mesma página que a gente começou, e aí você vai fazer a inscrição realmente nas bolsas, tá? Ou se você quer fazer a inscrição na Bolsa Permanência 1 ou na Bolsa Permanência 2 ou no auxílio alimentação, você tem que fazer separado, um por vez, tá certo? Então, não se esqueça, não basta preencher o IVS, vocês precisam fazer a inscrição nas bolsas, tá certo? Mas na hora de fazer a inscrição na bolsa, você não vai mais precisar repetir toda essa documentação, tá? Essa documentação é só para o IVS. Na hora lá das bolsas, no caso da 1 e da 2, você vai só dizer por que você está se inscrevendo. No caso do auxílio alimentação também, e apenas a Bolsa Permanência 3 e o auxílio creche é que pede uma documentação a mais. As demais é só dizer mesmo por que está se inscrevendo. Tá certo? Então é isso, muito simples a inscrição. Como eu falei, só responder as perguntas e anexar os documentos, ok?